ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos falar um pouquinho sobre este tema aqui, que é a obediência, as obras confirmando a fé. Nós temos aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21, 22 e 23, falando sobre esta história que eu comecei a ler. Ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia! Então nós queremos falar um pouquinho sobre esta passagem bíblica, esta história. Gênesis é um livro histórico sobre a vida de Abraão. Então nós temos aqui logo no primeiro versículo, e segundo esses que foram lidos, em Gênesis 22, nós temos três personagens. O primeiro personagem é Deus, o Criador, conforme o capítulo 1 de Gênesis, que diz: e criou Deus todas as coisas. Aleluia! No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, o Criador. A primeira coisa que a Bíblia nos apresenta é o Criador. Nos 10 mandamentos, e mesmo nos 2 que Cristo deixou para nós, diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! E sem Deus não existiria nada. Nós não existiríamos, o mundo não existiria, não teria nada. Não tem nem como a gente conceber na nossa mente sem Deus. Existem homens orgulhosos, cheios de si próprios, pretensiosos, que se dizem ateus, que não creem em Deus. Mas Deus se apresenta para nós pelas coisas que são criadas, pelas maravilhas que Ele criou. Deus criou os céus e terra, o universo, as estrelas. Ele colocou uma ordem perfeita em tudo, em toda a sua criação, de forma que tudo funciona em harmonia e tudo coopera para a vida, e para a ordem, e para que todas as coisas venham a se completar. Uma completando a outra. Nós temos o exemplo do nosso planeta Terra, girando sobre o seu eixo e em torno do Sol, em seu movimento de rotação e translação, andando ele sobre seu eixo, marcando o dia e a noite, e em torno do Sol, marcando o que nós chamamos nos 12 meses, que é o ano, dando-nos a oportunidade, o privilégio, aqui no lugar onde nós moramos, de nós desfrutarmos das 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Aleluia. Nós temos o privilégio de desfrutar das 4 estações do ano aqui no lugar onde nós vivemos, e em outros lugares é diferente, por causa do tamanho, da grandeza da Terra, entendendo que se a Terra se mover fora do seu trajeto, sair um pouquinho da sua rotação, fica impossível a perpetuação da vida no planeta, a continuação da vida. Porque se ela se aproximar um pouquinho mais do Sol, torra tudo, termina a vida, como nós conhecemos. E se ela se afastar um pouquinho, também não há condições, congela todas as coisas. Então tudo funciona em perfeita ordem na Terra. Este Deus tremendo e maravilhoso, que está assentado em um alto e sublime trono, de onde Ele comanda e governa e ordena todas as coisas. Glória a Deus. Agora entendemos que Deus olha para a
terra e ele precisa de um homem para desenvolver um projeto, para criar uma nação especial, uma nação sacerdotal, um povo que será chamado o povo de Deus. Então, para criar para si um povo, ele olha na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e ele enxerga o segundo personagem que está aqui neste texto, que se chama Abraão. E Abraão, ele é o 10º da geração depois de Noé. Depois que Noé desceu da arca, Noé, seus 3 filhos, e começa a se multiplicar a humanidade através desses 4 casais. E começam a encher a terra. E como a Mesopotâmia, ali hoje Ur dos Caldeus, o lugar onde esteve a Babilônia, o lugar hoje é no Iraque, onde está situada a Turquia, Mesopotâmia, este lugar onde era Ur dos Caldeus, foi ali que Abraão viveu. E Deus olha para este homem, na 10ª geração depois de Noé, e chama Abraão. E ele disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Aleluia. Eu te farei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E neste chamado, onde Abraão obedeceu prontamente, havia a promessa de um filho, porque Abraão não tinha filhos, ele já era um homem de idade avançada, a sua esposa se chamava Sara, e ela já tinha passado as regras, ela não tinha mais condições, ela era estéril, e já havia passado da idade, não tinha mais condições de ser mãe. Mas Deus falou para Abraão: eu te farei de ti uma nação, da tua descendência. E fez promessas de uma terra especial, terra que manda leite e mel, para que ali fosse colocada a nação descendência de Abraão. E Abraão prontamente: eis-me aqui, Senhor, e saiu pelo caminho o qual Deus mostrou. E Abraão teve uma grande experiência com Deus. Abraão, neste caminho, depois de ter saído da presença da sua família, de ter se afastado de terra, seu pai, dos seus irmãos, Abraão não era um homem desvalido. Ele não era uma pessoa que não tinha para onde ir. Ele era um homem rico. Ele tinha posses. Ele saiu com grande quantidade de animais e de servos e de posses. Ele saiu a viajar, saiu pelo caminho onde Deus mostrou. Então Abraão tinha muito o que renunciar para seguir a sua fé, aquilo que ele ouviu de Deus. Por fé, ele sai por um caminho onde Deus havia mostrado para ele ir. Então isto foi uma decisão muito grande na vida de Abraão. E por onde Abraão andou, Deus confirmou a vida dele. Confirmou as promessas. Abraão foi chamado pai da fé. Aleluia. Por este ato de obediência a Deus. Por ter ouvido a voz de Deus, ter reconhecido a voz de Deus, por crer que era realmente o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. E por onde Abraão andava, naqueles lugares desérticos, naquelas montanhas rochosas, onde havia fontes de água, que os outros habitantes da terra já haviam abandonado, porque tinha secado e não tinha condições de vida, Abraão chegava com seus servos, e Abraão cavava na terra e jorrava água, e os seus animais bebiam, e ele bebia, e ele prosperava, seja lá onde fosse. Podia ser um lugar mais árido,
não podia ser o lugar mais improvável. Ali onde estava Abraão, estava a bênção de Deus, ali estava a prosperidade, ali estava a vitória, ali estava um homem honrado por Deus. Aleluia. Um homem confirmado por Deus. Abraão enfrentou não só a terra árida, fatores climáticos, revoltas das pessoas de fora, revolta das pessoas de dentro do convívio dele, quando os pastores de Abraão se desentenderam com os pastores do sobrinho dele, chamado Ló, que o acompanhara. E Abraão enfrentou todas essas coisas e continuava prosperando. Mas ainda lhe faltava uma coisa. Ainda faltava o filho que Deus havia prometido. A mulher de Abraão, chamada Sara, ela teve uma ideia. Porque o tempo se passava, 30 anos, estava se passando 15 anos, 16 anos, e nada, ela não tinha filhos, não poderia ter.